em consequência de uma deliberação raciocinada. A hipótese de Descartes, de que os animais não seriam mais que autônomos, reagindo mecanicamente às excitações do meio exterior ou interior, parece-me insustentável, qualquer que seja o ponto de vista. Se admitirmos, com os materialistas, que a inteligência é função do cérebro, como existe nos vertebrados superiores um sistema nervoso muito complicado, e como ele apresenta conosco uma analogia de composição, de disposição e de reação, o que se produz em nós deve produzir-se neles. O cérebro de um macaco ou mesmo de um cão não difere do cérebro humano senão por uma simplicidade maior, mas a topografia é quase a mesma, os neurônios são semelhantes. É preciso, pois, admitir, logicamente, que as manifestações exteriores que qualificamos de inteligentes, em nós, devem ter o mesmo nome quando observadas nos animais. Não é somente a anatomia e a fisiologia que demonstram a identidade de composição e de funcionamento vital dos tecidos animais e humanos. É agora a experiência. Falando como Lidantek, dir-se-á que a substância cão pode viver na substância homem e a isso se adaptar perfeitamente. Melhor ainda, eis-nos de novo em a noção de perispírito, é o terreno, no corpo do animal, que dá aos tecidos vivos sua especialidade. Uma artéria pode ser enxertada em outro corpo e aí gozar um papel de veia, ou reciprocamente, quando substitui uma parte doente desta. Existe, pois, um plano orgânico, e a matéria viva lhe obedece, no sentido de que ela transforma sua função, caso lhe imponham viver em outro lugar que não aquele para o qual foi organizada. Não invento nada. As experiências do cirurgião Carrel estabelecem peremptoriamente. Eis o que ele verificou. Graças à sua técnica, o Dr. Carrel, coisa inaudita, chega a remendar muitos centímetros destruídos da aorta abdominal, com um pedaço do peritônio. E o pedaço de peritônio logo se transforma em uma parede vascular. Que futuro para a cura radical dos aneurismas! Uma cadela do laboratório do Dr. Carrel conserva, há 2 anos, em lugar de uma artéria abdominal, um pedaço de artéria poplítea, tirada de um jovem, a quem acabavam de cortar a perna, e essa artéria humana funciona admiravelmente no animal. Coisa inesperada, o Dr. Carrel pode conservar, por mais de 10 meses, em tubos especialmente dispostos, fragmentos de vasos, veias ou artérias, e mesmo outros tecidos, sem que a vitalidade deles seja prejudicada. São enxertados e se soldam. O curso do sangue restabelece-se em vasos, que, por tanto tempo, ficaram vazios. Assim, revivificados, adaptam-se logo às novas funções que se lhes impõem. Enfim, fato que ultrapassa a tudo o que se poderia esperar, e que seria inacreditável, se não houvesse verificado o Dr. Posey. O Dr. Carrel substitui membros. Há, no seu laboratório, um cão branco e um cão preto da mesma estatura, cada um deles traz uma perna do outro. Nenhum parece desconfiar de nada. A perna preta do cão branco e a perna branca do cão preto se acham tão sólidas, tão vigorosas, tão isentas de inferioridades funcionais, como quando pertenciam, ainda, a seus antigos proprietários. Vê-se, pois, que minha asserção sobre a identidade dos tecidos vivos humanos e animais é seriamente fundada, e desde que os vertebrados superiores têm um sistema nervoso semelhante ao nosso, como composição, e de disposição análoga, é pouco filosófico recusar-lhes a faculdade de pensar, quando se admite que essa faculdade está ligada ao funcionamento da célula cervical. Nós, espíritas, que temos a prova da existência independente do princípio anímico, não podemos deixar de crer que ele existe nos animais, visto que possuímos, fora das razões lógicas que nos levam a admiti-lo, certo número de fatos demonstrativos. Foi possível verificar, por vezes, em sessões de materializações, que animais defuntos reaparecem com seu antigo corpo físico, assim como foi observado o desprendimento de outros. Se tais fatos são reais, resultaria daí que há, no ponto de vista espiritual, a mesma unidade geral que a ciência estabelece para os seres vivos. Estes são formados de células, provêm sempre de um ser que lhes é semelhante,
desenvolvem-se e morrem pelos mesmos processos, têm exigências idênticas para manter a vida. Desde a origem dos tempos, as incalculáveis miríades de seres que passaram por nosso globo, procriando ininterruptamente, transformaram-se de tão prodigiosa maneira, que os restos que se lhes descobrem parecem criações apocalípticas, posto que os órgãos e as funções tivessem sido os mesmos por toda parte. Entretanto, foi a sucessão deles que nos trouxe ao ponto em que estamos, visto que não existe a geração espontânea. A ciência formulou certo número de hipóteses, para explicar as mutações dos seres. Lamarck e Darwin imaginaram teorias sedutoras, que as de Quinton e de Vries completaram até certo ponto. Mas, a verdadeira causa da evolução deve ser procurada, segundo penso, nos esforços que o princípio inteligente tem feito para se ir desprendendo das faixas da matéria. Lamarck mostrou muito bem a força da influência dos meios para modificar os organismos. Darwin fez-nos compreender como a luta pela vida conduzia à sobrevivência dos mais aptos, dos que melhor se sabiam adaptar. As variações espontâneas não fazem mais que pôr em relevo o trabalho latente executado no seio dos organismos, e a lei de constância do meio orgânico, descoberta por Quinton, indica o esforço que os seres vivos executam para manter as condições essenciais ao funcionamento vital, apesar das transformações do mundo exterior. Todas essas causas têm sido adjuvantes para polir o ser espiritual, para fazer surgirem as virtualidades que dormiam nele, a fim de que ele se torne cada vez mais apto a tomar conhecimento de si próprio e da natureza. Em nossos dias existem, ainda, representantes de todas as mentalidades possíveis. Desde as plantas até o homem, passando por todo o reino animal, há uma série gradual e contínua, que parte da inconsciência quase total até a plena luz da razão que ilumina os homens superiores. Em lugar de ver nessa grandiosa hierarquia unidades separadas, de que cada uma seria efêmera centelha, a teoria das vidas sucessivas obriga-nos a pensar que todo ser, chegado ao ápice, passou pelas fases inferiores, e que seu desenvolvimento não é devido ao capricho de um Criador, que o teria privilegiado, mas ao seu próprio esforço. Certo, a ordem, a justiça e a harmonia se introduzem na explicação da natureza. A evolução não é mais uma sucessão de acasos felizes, mas o desenvolvimento de um plano lógico para a vitória do espírito sobre a matéria. Formação e desenvolvimento gradual do espírito. Se bem que a natureza íntima do princípio pensante nos seja ainda desconhecida, somos obrigados a procurar-lhes as origens em todos os seres vivos, por ínfimos que nos possam parecer. Sem dúvida, a individualidade desse princípio não é aparente nas formas inferiores, mas há uma necessidade lógica de ver em todas as manifestações vitais uma ação desse princípio espiritual, mesmo quando ele está, ainda, indistinto nos seres que estão na base da escala orgânica, como eu dizia na memória apresentada ao Congresso Espírita, em 1898. Somos, pois, obrigados, pela força da lógica, a buscar no reino vegetal o exódio da evolução anímica, porque a forma que as plantas tomam e conservam durante a vida implica a presença de um duplo perispiritual, que preside as trocas e mantém a fixidez do tipo. A natureza, diz Vulpian, não estabeleceu uma linha de demarcação bem nítida entre o reino vegetal e o animal. Os animais e os vegetais se continuam por uma progressão insensível, e é com razão que são reunidos sob a denominação comum de reino orgânico. A assimilação do papel representado pelo perispírito a um eletroímã de polos múltiplos, cujas linhas de força desenhassem não somente a forma externa do indivíduo como conjunto de todos os sistemas orgânicos, parece passar do domínio da hipótese para o da observação científica. Numa comunicação feita à Academia de Ciências, a 12 de maio de 1898, Stanojevic apresentou desenhos tomados ao natural, os quais mostram que os tecidos são formados segundo linhas de força nitidamente visíveis. Um deles reproduz o aspecto de um ramo de pinheiro com dois nós, que têm o mesmo papel e produzem as mesmas perturbações nas partes onde se encontram, como um polo elétrico ou magnético introduzido num campo da mesma natureza. Outro demonstra que a diferenciação se produz segundo as linhas de força,
Um terceiro representa a secção de um ramo de carvalho alguns centímetros acima da ramificação. Vê-se, até os menores detalhes, os aspectos de um campo eletromagnético formado por duas correntes retilíneas, cruzadas, do mesmo sentido, e sensivelmente da mesma intensidade. Essas observações parecem estabelecer a existência de um duplo fluídico vegetal, análogo ao que se observa no homem. Há, com efeito, alguma coisa nos seres vivos que não é explicável pelas leis físicas, químicas ou mecânicas. Essa alguma coisa é a forma que eles apresentam. E não só as leis naturais não explicam as formas dos indivíduos, mas todas as observações nos levam a pensar que a força plástica que edifica o plano estrutural e o tipo funcional desses seres não pode residir nesse conjunto móvel, flutuante, em perpétua instabilidade, que é o corpo físico. A série animal nos vai mostrar o progresso contínuo das manifestações anímicas. Passagem do princípio inteligente pela série animal. Na multidão inumerável dos organismos inferiores, o princípio anímico só existe em estado impessoal difuso, porque o sistema nervoso não está ainda diferenciado. Os seres são surdos, cegos, mudos. Trata-se de zoófitos. Desde, porém, que ele faz sua aparição nos anelados, começam a especificar-se as propriedades comuns e vemos produzirem-se as distinções pela formação dos órgãos sensórios. À medida que o sistema nervoso adquire mais importância, as manifestações instintivas, que se limitavam à procura da nutrição, variam e apresentam uma complexidade sempre crescente. Eis, segundo Leoret, como se faz a progressão. Primeiro, notam-se, nos animais que parecem estabelecer uma transição com a classe inferior, instintos exclusivamente limitados à busca da nutrição, anelídeos, sanguessugas. Segundo, sensações mais extensas e mais numerosas, ardor extremo pela geração, voracidade, crueldade cega, crustáceos, lagostim. Terceiro, sensações mais extensas, construção de um domicílio, voracidade, astúcia, artimanha, aracnídeos, aranha. Quarto, enfim, sensações mais extensas, construção de um domicílio, vida de relação, sociabilidade, insetos, formigas, abelhas. Nos vertebrados, se tomarmos sempre como base o desenvolvimento do sistema nervoso e mais particularmente do cérebro, como critério da inteligência, veremos, segundo Leoret, que o encéfalo, tomado como unidade, está em relação ao peso do corpo. 1. Nos peixes comum está para 5.668. 2. Nos répteis comum está para 1.321. 3. Nos pássaros comum está para 212. 4. Nos mamíferos comum está para 186. Há, pois, progressão contínua do encéfalo, quando passa de uma ramificação àquele é imediatamente superior, mas com a condição de que apesar da braço cada grupo tomado em bloco e não tal ou qual espécie é tomada separadamente. É fato hoje bem demonstrado que o progresso na série animal se realiza, não em linha reta e sobre uma só linha, mas em linhas desiguais e paralelas. Disse que o cérebro humano é a tal ponto desenvolvido, que nenhum ser poderá ser comparado a nós, ainda que de longe, pelas dimensões e peso do encéfalo. É verdade, mas a diferença não é tal que baste para constituir um novo reino. O cérebro de um macaco, de um cão ou de um gato representa, em seu conjunto, quase a disposição geral do cérebro humano. A anatomia comparada demonstrou, perfeitamente, a analogia das diferentes partes. Sem entrar em pormenores, basta assinalar que o anatomista que bem estudou o cérebro de um macaco conhece de maneira razoavelmente exata a anatomia do cérebro do homem. As circunvoluções constituem no aparelho cerebral do ser humano, diz Richet, o elemento de maior importância, e é sobretudo pelas circunvoluções que o cérebro do homem difere do cérebro dos outros vertebrados. Entretanto, distingue-se no encéfalo do cão plano primitivo e o esboço das complicadas e profundas circunvoluções do homem adulto. Passando do animal ao homem, o órgão se aperfeiçoa, aumenta, diferencia-se,
mas conserva-se o mesmo órgão. Não nos espantemos, pois, de descobrir nos vertebrados o esboço do que será mais tarde a alma humana. Não devemos esperar ver nos animais uma inteligência ou sentimentos comparáveis em intensidade ao que se observa no homem, mas o que neles devemos encontrar, se a verdadeira evolução anímica, é o germen de todas essas faculdades. A experiência o confirma precisamente. Os numerosos estudos consagrados às faculdades animais estabelecem que neles se nota, sob o ponto de vista intelectual, a atenção, o julgamento, a memória, a imaginação, a abstração, o raciocínio, uma linguagem de ação e uma linguagem de voz. Os sentimentos passionais se afirmam pelo amor conjugal, pelo amor materno, por vezes, pelo amor do próximo, a simpatia, o ódio, o desejo da vingança, a sensibilidade ao motejo. Os sentimentos morais, muito pouco desenvolvidos, podem ser observados nas manifestações do sentimento do justo e do injusto, e pelo remorso. Enfim, os sentimentos sociais se verificam entre os que vivem em tropa, por efeito de serviços mútuos, de solidariedade e mesmo de verdadeira fraternidade. Quando os animais se batem, diz o religioso Agassiz, quando se associam para um fim comum, quando se advertem do perigo, quando vêm socorro um do outro, quando mostram tristeza e alegria, manifestam movimentos da mesma natureza daqueles que se escrevem entre os atributos morais do homem. A graduação das faculdades morais nos animais superiores e no homem é de tal forma imperceptível que, para negar aos animais certo senso de responsabilidade e de consciência, é preciso exagerar desmesuradamente a diferença que há entre o homem e eles. O capítulo seguinte nos mostrará a exatidão do sábio americano. Capítulo 4. A inteligência animal. Para apoiar as asserções dos naturalistas que admitem a inteligência animal, experiências do mais alto interesse foram levadas a efeito há alguns anos, principalmente na Alemanha, em cavalos e cães. Elas tendem a demonstrar que nossos irmãos inferiores não se acham tão afastados de nós intelectualmente, como vulgarmente se imagina. Vou resumir as observações publicadas a respeito dos cavalos de Elberfeld, dos cães Rolf e de Lola. Os cavalos calculadores. Em 1912, a imprensa parisiense fez grande ruído em torno da publicação das experiências de Krau, rico negociante de Elberfeld, com seus cavalos Muhammad e Zarif. Esses inteligentes quadrúpedes, por meio de um alfabeto convencional, podiam entreter-se com seu mestre, executar cálculos complicados, indo mesmo até a extração de raízes quadradas e cúbicas. Concebe-se que semelhantes afirmações fossem acolhidas por uma incredulidade geral. Muitos filósofos de renome, entretanto, tendo estudado o caso desses animais notáveis, perceberam que havia aí, realmente, um campo novo de observação para a psicologia animal, e publicaram numerosos relatórios nos Anais de Ciências Psíquicas dos anos de 1912 e 1913, nos arquivos de Psicologia de la Suisse Alemande e na revista italiana Psyche. Vou citar passagens tomadas nessas diferentes fontes. Elas estabelecem a certeza das notáveis faculdades desses animais. Krau não foi o primeiro que se ocupou em estudar a inteligência dos cavalos. A honra cabe a um precursor, chamado Wilhelm von Osten, que desde 1890 acreditou perceber no cavalo Hans, garanhão suíço, sinais de uma inteligência, que resolveu cultivar. Com infatigável paciência, buscou fazer-se compreender por Hans, que se tornou capaz, não só de contar, isto é, de bater num trampolim, colocado diante de si, com a pata direita, o algarismo das unidades e com o esquerdo das dezenas, como, ainda mais, de efetuar verdadeiros cálculos, de resolver pequenos problemas. Aprendeu a ler e indicar a data dos dias da semana corrente. O ruído provocado por esses sensacionais resultados suscitou violentas polêmicas. Foi nomeada, em 1904, uma comissão composta dos senhores Stumpf-Nagel, professores de psicologia e de fisiologia da Universidade de Berlim, do diretor do jardim zoológico, de um diretor de circo, de veterinários, de oficiais de cavalaria.
O inquérito concluiu pela inexistência de truques ou embuste, porque o cavalo calculava exatamente, mesmo na ausência de seu proprietário. Foi então que Oscar Pfungst, aluno do Laboratório de Psicologia de Berlim, depois de estudar atentamente Hans, acreditou poder afirmar que o cavalo era levado a dar respostas exatas pela observação de movimentos inconscientes da cabeça ou dos olhos do experimentador. A questão da inteligência animal pareceu logo enterrada e, em 1909, o precursor von Osten morreu desesperado. Eis, porém, que um dos seus admiradores e discípulos, Krauss, pouco convencido da realidade das explicações de Pfungst, e muito versado no estudo da psicologia animal, herdou Hans, estudou metodicamente e apresentou o resultado dos seus trabalhos em grosso volume, que atraiu de novo a atenção sobre essa questão apaixonante. Krauss afirmava, com efeito, que Hans é capaz de trabalhar com completa obscuridade, e ainda quando lhe põe mantolhos que impedem de ver os assistentes. Enfim, contrariava ele, perfeitamente, o que dizia Pfungst, quando falava das perguntas feitas a mais de 4,5 metros atrás do cavalo. Não havia mais duvidar, Hans não obedecia a sinais visíveis e as respostas exatas eram o produto do seu próprio psiquismo. Krauss descobriu, em uma série de experiências, que a acuidade visual do cavalo é muito fina e muito grande, e que ele não é sujeito às ilusões ópticas que nele ensaiaram provocar. Finalmente, Hans compreendeu a língua alemã e tornou-se capaz de exprimir ideias por meio de um alfabeto convencional, batido com casco. Depois dessas pesquisas, Hans, velho e fatigado, não dava mais que resultados incertos, pelo que decidiu Krauss procurar 2 cavalos árabes, Muhammad e Zarif, de quem prendeu a educação, e esta não tardou a dar os mais brilhantes resultados. 13 dias depois da primeira lição, Muhammad executava pequenas adições e subtrações. Krauss não ensinava a seus animais como fazemos essas operações, mas somente no que elas consistem. No mês de maio seguinte, Muhammad compreendia o francês e o alemão e podia extrair raízes quadradas e cúbicas e executar pequenos cálculos deste gênero. Além disso, Zarif aprendeu a soletrar palavras que se pronunciavam diante dele e que nunca tinha visto escritas. Como é de ver, tais resultados suscitaram um espanto geral, porque, como escreveu Claparede, era o maior acontecimento que jamais se produziu na psicologia geral. De todas as partes afluíram sábios que, a princípio incrédulos, voltaram convencidos da realidade das narrativas de Krauss. Entre os afamados homens de ciência que emitiram juízo sobre os cavalos de Oberfeld, citarei, desde logo, Ernest Haeckel, o ilustre Haeckel, que escreveu a Krauss. Suas pesquisas cuidadosas e críticas mostram, de maneira convincente, a existência da razão no animal, o que, para mim, nunca foi motivo de dúvida. O célebre naturalista via, evidentemente, nessa semelhança entre o animal e o homem, uma confirmação de suas teorias materialistas. Vem em seguida o Dr. Edinger, eminente neurologista de Frankfurt, depois os professores Dr. H. Kremer e Dr. H. Ziegler, ambos de Stuttgart, o Dr. Paul Sarrazin, de Bali, o professor Ostwald, de Berlim, o professor Dr. Aberedica, do Instituto Pasteur, de Paris, o Dr. Claparede, da Universidade de Genebra, o professor Schueller, o físico professor Jerk, de Berlim, o professor Goldstein, de Darmstadt, o professor Dr. von Buttel-Helpen, de Oldenburgo, o professor Dr. William Mackenzie, de Gênova, o professor Dr. R. Sajoli, redator-chefe da revista Psyche, de Florença, o Dr. Artikopf, de Colônia, o Dr. Freudenberg, de Bruxelas, que vieram a Oberfeld verificar as inesperadas faculdades que se revelavam entre os pensionistas de Krauss. Foi, enfim, o Dr. Ferrari, professor de neurologia da Universidade de Bolonha, que depois de haver publicado na revista de Psicologia e nos Análises de Ciências Psíquicas um artigo contrário à tese de Krauss, declarou-se, em seguida, convencido da realidade da inteligência dos cavalos, depois de maduro exame da questão. Como diz Alfred Wallace, os fatos são coisas obstinadas e é preciso inclinar-se diante deles,
quando irrefutavelmente estabelecidos, como é o caso. Como explicar, com efeito, se não por um trabalho próprio do animal, resultados como estes? Um dia, Mackenzie e os outros assistentes puseram no quadro o problema seguinte: a raiz quádrupla de 1.874.161. Muan me deu a resposta exata, 37, enquanto os assistentes estavam todos no pátio e olhavam para a cavalariça através de pequena abertura. Outra vez, o problema foi transmitido pelo telefone. A sua solução, ignorada pela pessoa que escreveu no quadro, foi dada exatamente pelo inteligente quadrúpede. A melhor ainda, o Dr. Articopf enviou perguntas em envelopes fechados, cujas soluções eram ignoradas pelos assistentes. Muhammad respondeu com exatidão. Maeterlinck, em seu livro Lotinkominu, o hóspede desconhecido, conta que, tendo ido a Elberfeld, apresentou a Muhammad e a Zarif pequenos problemas, de que ignorava as soluções. As respostas, entretanto, foram exatas. Parece, portanto, que não se trata de transmissão de pensamento ou mesmo de qualquer ação telepática. Como o assunto é da mais alta importância, citarei ainda o relatório do professor G. Grabou, contra a hipótese de transmissão do pensamento como explicação de todos os casos. Ele experimentou com o cavalo Hans. Eu colava papel branco em cartas de jogar e punha em cada uma algarismos para pequenas operações, por exemplo, 2 mais 3, 4 mais 2. 7 menos 2, 12 menos 5, 5 vezes 2, etc. Como havíamos convencionado, von Osten devia colocar-se no canto esquerdo do pátio, enquanto eu ficava no direito. Em seguida, devia mandar-me Hans. Assim se deu. Hans veio para perto de mim e eu lhe disse: Hans, mostrar-te-ei uma carta na qual há um cálculo a executar. Vai ao senhor que ali está defronte e, se lhe deres a resposta certa, terás açúcar. Queres? Hans respondeu afirmativamente, baixando a cabeça. Tirei as cartas de meu bolso, misturei-as de maneira a ignorar a carta de baixo, e, mostrando a Hans, perguntei-lhe: compreendeste? Ele respondeu sim, com a cabeça. Então vai ali ao senhor defronte e lhe dá a resposta. Hans chegou diante de von Osten, que lhe perguntou: então, qual é a solução? Hans bateu com a pata 5 vezes. Qual é o primeiro algarismo? Resposta: 2. Qual o segundo? Resposta: 3. Foi então que olhei a carta que estava embaixo do maço. Com efeito, nessa carta havia 2 mais 3, que Hans havia lido, compreendido, calculado corretamente. Tudo isso sem que ninguém o pudesse ajudar e sem ser ajudado mesmo por uma sugestão inconsciente, no caso impossível. Quanto a mim, ignorava os números, e von Osten não podia deles ter conhecimento do outro lado do pátio. Dr. Grabou, membro do Conselho Superior da Instrução Pública da Prússia. Eis ainda 2 outros exemplos, tanto mais interessantes quanto testemunham uma verdadeira inteligência inicial. Krau, falando do seu pônei, conta as 2 anedotas seguintes, que demonstram a espontaneidade da inteligência desses notáveis solípedes. Certa manhã, por exemplo, chego a cavalariço e me disponho a dar-lhe sua lição de aritmética. Apenas se acha diante do trampolim, põe-se a bater com a pata. Deixo fazer, e fico estupefato por ver uma frase inteira, uma frase absolutamente humana, sair, letra a letra, do casco do animal. Alberto bateu em Einstein, disse-me ele, nesse dia. Outra vez escrevi, por seu ditado, Einstein mordeu cama. Como a criança que revê o pai, ele experimentava a necessidade de me pôr ao corrente dos pequenos incidentes da cavalariça. Fazia humilde e ingênua a crônica de uma humilde vida sem aventuras. Em outra circunstância, Zarif soletrou, ele mesmo, eu, fatigado, e em lugar de resolver um problema que se lhe propunha, deu o nome de claparede, omitido as vogais, segundo é hábito desses cavalos. Krau comprou um belo cavalo cego chamado Berto e lhe ensinou o cálculo pelo toque, designando os algarismos com um dedo colocado sobre a pele do animal. A tentativa teve pleno êxito, diz essa Jolie, porque, em pouco tempo,
Berto aprendeu a bater o número de pancadas correspondentes aos algarismos desenhados sobre a pele. Pude dar o resultado exato de muitas adições simples, pronunciadas em alta voz, como 65 mais 11, 65 mais 12, etc. E, alguns dias antes, tinha respondido corretamente às perguntas: 9 menos 4, 8 menos 2, 3 vezes 3, e assim por diante. Enfim, um pequeno pônei chamado Einstein aprendeu também o cálculo. Eis, pois, cavalos diferentes em raça e em idade, que nos testemunham sua inteligência, que respondem com exatidão aos pequenos problemas que lhes são postos. Sem dúvida, como os humanos, alhures, nem sempre eles estão bem dispostos, sucede-lhes cometerem erros e, coisa estranha, parece que, por vezes, a personalidade daquele que os examina influi sobre a mentalidade deles. Ora, com certas pessoas eles respondem bem e depressa, ora mostram repugnância e má vontade para com os que não lhes agradam. Todos esses fatos parecem estabelecer que, em contrário à opinião geralmente adotada, o cavalo é realmente inteligente, raciocina, e que, por aí, está mais próximo da humanidade do que seríamos tentados supô-lo, encarando apenas o seu lugar na escala zoológica. Vejamos, agora, os casos de outro animal familiar, o qual se revela ainda mais extraordinário que os pensionistas de Crow. O cão Rolf. Os fatos que vamos relatar são tomados, em parte, a uma conferência realizada por Duchatel, membro da Société Psychique de Paris, e um trabalho do Dr. Mackenzie, aparecido nos Anais de Ciências Psíquicas. Duchatel foi informado, por um artigo do Matin, dos casos e gestos do cão Rolf, e resolveu verificar por si mesmo a realidade dessas estranhas narrativas. Dirigiu-se, para isso, à casa da Sra. Moekel, mulher de um advogado que mora em Manhê. Rolf tinha 3 anos, era um podengo escocês Airdale, de pelo vermelho, com cerca de 60 centímetros de altura. Para começar, Duchatel apresentou ao pequeno animal o seguinte problema: 96 menos 10 dividido por 9. Poucas crianças da primeira série seriam capazes de fazer de cabeça esse cálculo, mas Rolf respondeu imediatamente 9. Perguntado se havia resto, deu o número 5. Solucionou, ainda, com exatidão as duas questões. 10 mais 3 igual 13, 6 menos 2 igual 4. Há aqui uma observação importante. O cão, intrigado com a presença de um estranho, perguntou à Sra. Moekel, por meio do alfabeto convencionado, quem é este senhor? A Sra. Moekel mostrou-lhe a assinatura da carta de Duchatel, e o cão bateu do adlo, resultado verdadeiramente extraordinário. Há aí uma intervenção espontânea da parte do cão, porque nunca lhe apresentaram uma questão como esta. Rolf demonstrou grande afeição à Sra. Moekel, depois que esta o tratou, por ocasião de um grave acidente que lhe sobreveio. Assim, ele faz todos os esforços por agradá-la, não a deixando nunca assistir às lições que ela dava à filha. Foi então que se revelou o que de mais espantoso se pode imaginar: o haver compreendido as lições de cálculo, sem que nunca lhe fossem ensinadas diretamente. O caso é tão estranho, que não me furto a narrar integralmente o testemunho da Sra. Moekel. Um dia, ao meio-dia, estava eu sentada, perto das crianças, e preenchi a função ingrata de as ajudar nas suas tarefas. Nossa Fredazinha, tão interessante e tão viva, mas um pouco estúrdia, resistia obstinadamente à solução do problema 2 vezes 2, quando, em uma ocasião de mau humor, lhe administrei ligeiro corretivo. Nesse momento, o cão, deitado sob a mesa das lições, olhava-nos de tal forma que eu disse: "Vê, Frieda, ele nos encara como se soubesse isto." Rolf aproximou-se, sentou-se ao meu lado, olhou-me com os olhos bem abertos, e eu lhe perguntei: "Rolf, que desejas? Sabes quantos são 2 vezes 2? Com grande espanto meu, ele deu 4 pancadas em meu braço. Nossa filha mais velha propôs-me logo perguntasse ao cão quanto fazem 5 e 5. A resposta foi dada prontamente por 10 pancadas, com a pata.
Na mesma tarde, continuando as experiências, vimos que o animal resolvia, sem erros, os problemas simples de adição, subtração e multiplicação. Notemos que no alfabeto das pancadas, foi ainda esse prodigioso animal que indicou o número das que correspondiam a cada letra. É inegável que estamos em presença de manifestações intelectuais do cão, e o que é interessante, assim como escolheu o número correspondente às letras do alfabeto, soube, espontaneamente, bater com a pata o número de pancadas necessárias para resolver o problema 2 vezes 2. Teve ele, pois, a iniciativa desse modo de resposta, fato que denota de sua parte mais reflexão do que se poderia esperar de um animal que nunca foi ensinado a servir-se da pata para exprimir suas ideias. Rolf, às vezes, faz pilhérias. Como se falasse diante dele de pessoas que são hostis, ele bateu imediatamente: são burros. A mentalidade de Rolf se manifesta por associações de ideias, que lhes são particulares. Foi assim que, durante uma leitura, ocorreu a palavra outono. Perguntou-se-lhe o que significava aí, em lugar da palavra estação, que se esperava ele dissesse. Respondeu: o tempo em que há maçãs, simplesmente porque, nessa ocasião, lhe davam maçãs assadas. Outra nota sobre Rolf. O casal Moekel recebeu a notícia dos esponsais de um amigo com a senhorita Daisy Fallenchester. Conversava-se em família sobre esse acontecimento, quando Rolf interveio dizendo: doutor, a ver senhorita se chamar como nossa gata. Daisy é o nome da gata da casa e essa homonímia parecia ter despertado a alma galhofeira de Rolf. E a propósito da gata, é preciso dizer também que ela sabe fazer pequenos cálculos. E por isso, Rolf, sentindo-se fatigado, em lugar de responder à questão proposta, bateu: que Bárbara leve LOL, diminutivo de Rolf, e chame Daisy. Depois desses exemplos, pode-se afirmar com o Dr. Berilon. Os animais, cujo sistema nervoso apresenta como o do homem tanta analogia de estrutura e de morfologia, não são autômatos, despidos de consciência, de inteligência e de raciocínio, como bons espíritos se comprazem em apresentá-los. Esforços de adestramento e educação, idênticos aos que se aplicam no ensino às crianças, dariam, seguramente, depois de certo tempo, resultados inesperados. É precisamente o que verificam todos aqueles que têm amor aos animais e a necessária paciência para os educar. No relatório do Dr. Mackenzie, encontra-se a narrativa de pequena e comovente cena. A senhora Moekel, que se havia separado da filha para colocá-la num pensionato, chorava. Eis que Rolf, sem ser convidado, aproxima-se e bate: mamãe, não chore, isto faz mal a LOL. Rolf tem uma companheira, Gela, que também conhece a aritmética, mas é menos hábil que seu marido. Vimos que Daisy é capaz de realizar também pequenas operações. Foi assim que, diante dos doutores Mackenzie e Wilser, que lhe apresentavam os problemas abaixo, respondeu: 17 mais 4 dividido por 7 menos 1? Disse: ficam 2. 3 vezes 3 menos 5? Disse: ficam 4. Foi decididamente a melhor demonstração da faculdade educadora da senhora Moekel. Não se creia, entretanto, que esses animais não experimentem dificuldades no executar seu trabalho mental. A solução dos problemas fatiga-os, por vezes, enormemente. Somos impressionados, diz o Dr. Mackenzie, pelo esforço mental muito visível do cão, que se traduz por suspiros, arquejos, bocejos, podem-se, mesmo, produzir hemorragias nasais, depois das sessões longas e fatigantes. É indiscutível que o animal faz esses esforços sem nenhuma intervenção estranha. Por mais inteligente que seja Rolf, nem por isso deixa de ser um animal para quem as satisfações físicas superam as demais. Dize-me o de que mais gostas? Perguntou-lhe o Dr. Mackenzie, ao que lhe responde, sem hesitação: comer salmão de fumeiro. Para excluir, por completo, a hipótese de sinais inconscientes, que o animal percebesse, ou uma percepção de pensamento, o Dr. Mackenzie reproduziu, variando um pouco, a experiência do Dr. Grabo com o cavalo Hans.
Resolvo preparar 4 cartõezinhos que trago comigo. Peço à senhora Moekel que desenhe apenas um canário ou outro pássaro num dos cartões, e no outro, com sua letra habitual, o nome da menina Carla, de quem ele gosta muito. Enquanto espero, desenho num dos cartões que restam uma grande estrela e a encho de azul, e no outro faço 2 quadrados, um azul e outro vermelho. Rolf se acha ausente, durante todo o tempo da operação. Quando ele chega, já os cartões estão fechados em invólucros igualmente trazidos por mim. Peço então a Carla que vá ao meu quarto, misture os cartões o melhor que puder e volte. É o que foi feito. Todos os assistentes, eu inclusive, ficamos atrás da senhora Moekel. Excluí, depois de cuidadoso exame, a possibilidade de um jogo de espelhos. Os cartões se acham com a parte desenhada do mesmo lado. Posso, pois, facilmente extrair um, com a certeza de não ver o desenho. Executo a manobra por trás da senhora Moekel. Em seguida levanto o cartão, que ignoro, acima de sua cabeça, sempre com o lado desenhado voltado para o chão. Ela toma o cartão que lhe dou, mostra-o ao cão, incitando-o a dizer o que viu. Pegou, então, da mesma maneira, ponho no invólucro e este no bolso. Só o cão viu o desenho, mas não quer responder. Bate com insistência, fatigado, estende-se no chão e pretende ir embora. A senhora Moekel, muito inquieta com o resultado da experiência, pede a Rolf, suplica, depois ameaça. Por minha vez incito-o, encorajo-o, prometo-lhe, se ele responder bem mostrar-lhe muitas figuras que lhe trouxe. Isto parece decidi-lo e, enfim, bate sem a menor hesitação, Rotblauek, quadrado vermelho e azul. Por felicidade, foi um desenho feito por mim o que saiu. Desaparece, assim, toda suspeita possível sobre o valor da experiência, que se pode dizer plenamente bem-sucedida. Rolf sabe perfeitamente discernir o que o extrema de seus congêneres da raça canina. O Dr. Mackenzie mostrou-lhe uma gravura, representando um cão rasteiro, e ele respondeu, cão. O doutor então pergunta, em que difere de ti? Rolf responde imediatamente, outras patas. É, pois, inteiramente evidente que foi Rolf que, sem nenhuma intervenção estranha, soube conhecer e descrever o desenho do Dr. Mackenzie, ao mesmo tempo em que achou as palavras exatas para exprimir-lhe o pensamento. São fenômenos verdadeiramente inteligentes, que mostram a psique animal mais perto da nossa do que poderia supor-se. Uma questão interessante há de saber como os animais chegam a compreender-se, sem possuir linguagem articulada. Na correspondência trocada entre a senhora Moekel e o Dr. Mackenzie, eis o que encontramos a respeito. A senhora Moekel interroga a Rolf e lhe diz: como te entendes com os outros cães, isto é, como te fazes compreender por eles e como eles te compreendem? Rolf cala-se. Compreendeste minha pergunta? Resposta: sim. Então? Resposta: latir, mover a cauda, ver também os movimentos com a boca. Quando a ciência oficial quiser empenhar-se na estrada aberta por von Osten, Krau e a senhora Moekel, o véu que cobre ainda o processo do crescimento da inteligência através da série animal se romperá e acabaremos por compreender como se tem operado essa progressão mental que, dos mais baixos graus da escala zoológica, chegou ao magnífico desenvolvimento que se observa nos representantes mais ilustres da raça humana. Lola. Parece que o estudo das faculdades intelectuais de nossos animais domésticos vai prosseguir, doravante, um pouco por toda parte, e muito particularmente além do reino, pois a senhorita Kinderman publicou em 1919 um livro no qual conta como ensinou sua cadela Lola a ler e escrever. Esta é uma filha de Rolf e parece tão desenvolvida intelectualmente como seu pai. Ela aprendeu, com efeito, muito rapidamente, a fazer as 4 operações e a resolver pequenos problemas. É igualmente capaz de enunciar seus pensamentos por meio de um alfabeto convencional de bateduras. Parece interessante assinalar certas particularidades de Lola, que estabelecem que, se por vezes ela pode tomar conhecimento telepaticamente, o que aproxima, ainda, o animal do homem,
dos pensamentos de sua dona. Em outras circunstâncias faz prova de uma vontade pessoal, que demonstra a autonomia de sua inteligência. Fato curioso, verdadeiramente inesperado, Lola pretende descobrir, pelo odor, o estado d'alma de seus interlocutores. De fato, ela assinala facilmente neles a ansiedade, a tristeza, a fadiga. Um dia, interrogada pela senhorita Kinderman sobre suas impressões de momento, deu respostas sem significação e pareceu visivelmente embaraçada. Importunada por perguntas, responde indistintamente mentir. Sua interlocutora tranquiliza. Eu não me zangarei, assim, pareço mentir? R. Sim. A propósito de quê? R. Monique. Lembrei-me imediatamente de que, uma hora antes, tinha contado a cadela que iria a Monique que ela talvez me acompanhasse. Mas, pensava comigo, que tal não se daria, pelo incômodo que iria ter, e pensava, realmente, em deixar Lola em Stuttgart. Esse último lance poderia fazer supor que se trata, não de um exercício de olfato, mas de uma leitura de pensamento. E essa interpretação, que a maior parte dos críticos se dão preço em aplicar a todas as manifestações da inteligência animal, orientou as pesquisas inteligentes da senhorita Kinderman. Melhor faremos, reproduzindo aqui suas conclusões, no caso. Um dia, interrogada a cadela sobre o nome de uma pessoa que se esperava, de Zainon ou de uma outra, cuja chegada a senhorita Kinderman também aguardava naquele momento. Esta perguntou. Por que respondeste incorretamente? R. Tu pensas que sabes o que eu penso? R. Sim. E o sabes sempre? R. Não. Pensas tu mesmo? R. Sim. Isso era inteiramente novo, mas me pareceu certo, e meu ponto de vista, confirmado pelas provas ulteriores, pode exprimir-se assim: o cão é sensível à transmissão do pensamento, é capaz de lhe experimentar a influência, quando está fatigado ou preguiçoso, também lhe é suscetível, quando se lhe pergunta algo que ele não sabe e quando pode apanhar em minha consciência algum informe com relação a um elemento já anteriormente dele conhecido. Mas, e aí está o ponto capital, nada se pode transmitir ao cão do que lhe é totalmente estranho. Assim, sucede muitas vezes que o cão, interrogado sobre uma operação aritmética, dá uma solução contrária à minha, quando eu é que estou errada. A ideia, pois, que podia estar em minha consciência, não se lhe impõe. Mais tarde, ao contrário, quando estava fatigado, adotava uma solução falsa, porque não queria pensar por si. Eu via muito distintamente em seus olhos, quando ele estava inativo e esperava adivinhar meu pensamento. Procurei, muitas vezes, fazer-lhe entrar na cabeça, por essa forma, alguma noção nova. Foi sempre impossível. Esses reparos são muito importantes. A leitura do pensamento, meio cômodo de explicar certos fenômenos embaraçosos, não poderia representar um papel constante e universal, e é interessante precisar-lhe os limites. Manifesto se torna, aliás, tanto pelo exemplo de Lola, como pelos informes em nosso poder, atualmente, sobre a psicologia animal, que os casos observados dão provas não duvidosas de espontaneidade e de autonomia, pois que se encontram, por vezes, mesmo, em contradição com os interrogadores. Vejamos alguns exemplos citados pela senhorita Kinderman. A 27 de julho de 1916, perguntava a Lola. Queres dizer alguma coisa? R. Sim, eu, comer. Lola, por que me falas sempre de comer? R. Ouço isto continuamente de criados e criadas, e também de ti. Não há, pois, mais nada por fazer? Fala-me de outro assunto. R. Eu comer, repetiu Lola, e acrescentou, pouca comida. A 18 de maio, procuramos ensinar-lhe o conteúdo de uma mensagem a enviar ao pai da senhorita Kinderman. Essa explica que a carta deve começar pela palavra caro, que deve conter agradecimentos pelo bolo que Lola acaba de receber e terminar por estas palavras, saudações de Lola. Mas, em lugar de conformar-se com tais instruções, o animal, sem hesitação nenhuma, e muito pelo contrário,
bate com vigor e rapidez, e se exprime assim: caro, vem onde estamos, eu desobediente no momento, muitas vezes mal, abraço. O que há de notável é que este ditado foi interrompido por uma observação intempestiva, porque, em lugar das 3 letras una, começo da palavra alemão na artigo, desobediente, a senhorita Kindermann esperava a palavra um de, mas foi em vão que quis substituir um A por um D. O cão recusou-se por um não, bem batido, e continuou o ditado. Desses exemplos pode-se concluir, sem temeridade, que o animal é capaz de pensar por si próprio, e não tem nenhuma necessidade de buscar em outrem os elementos de suas ideias. O homem não é o único ser pensante da natureza e só difere, em realidade, de alguns outros que o cercam, pela extensão mais considerável, não pela natureza de suas faculdades de raciocínio. Zou. A senhora Bordeaux, a ativa diretora da revista Psíquica, conhecida há muito por sua solicitude para com os animais, empreendeu, recentemente, a educação do seu cão Zou, e já obteve resultados interessantes no que concerne ao cálculo. Pode-se prever que esse animal parisiense seguirá os traços de seus antecessores alemães. Os leitores desejosos de ficar a par de seus progressos poderão ler a apreciada revista, que publica, de quando em quando, interessantes descrições da educação e dos progressos de Zou. Capítulo V. As faculdades supranormais dos animais e seu princípio individual. A analogia certa que existe entre as manifestações intelectuais dos animais superiores e as do homem leva-nos a indagar se as faculdades supranormais que se verificam em nós não poderiam existir, em um grau qualquer, entre os que se tem chamado, a justo título, nossos irmãos inferiores. É evidente que o assunto só pode ser resolvido pela observação. Ora, sobre ele já existe certo número de narrativas reunidas por Bolzano, o grande psicólogo italiano. Ele as publicou nos Anais de Ciências Psíquicas, Anais das Ciências Psíquicas, de agosto de 1905. Infelizmente, não posso, a meu pesar, por motivo de exiguidade do meu quadro, reproduzi-las integralmente. Farei apenas algumas citações, que parecem provar a hipótese da transmissão de pensamento entre o animal e o homem, com iniciativa no primeiro. Se multiplicarem as observações, a identidade fundamental do princípio inteligente em todos os animais superiores ficará estabelecida de maneira a não deixar qualquer dúvida. Eis um primeiro exemplo, muito interessante, onde parece que houve, não só uma ação psíquica exercida pelo animal, como também uma espécie de possessão temporária. Tendo-se o fenômeno produzido durante o sonho, devem-se fazer algumas reservas quanto à interpretação das impressões experimentadas pelo Sr. Hidegard, como devidas a uma possessão verdadeira. Como quer que seja, eis a narrativa, que foi autenticada pela Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Conta Hidegard que se achava deitado tranquilamente, a 1 hora da noite de 10 de julho. A senhora Gade, que dormia no mesmo quarto, ouviu o marido gemer e emitir sons inarticulados, tais como os de um animal ferido. Inquieta, chamou-o. O senhor Agar percebia a voz como num sonho, mas não chegou a desembaraçar-se deste logo do pesadelo que o oprimia. Quando despertou completamente, contou que tinha sonhado com o Bob, o velho cão de caça de sua filha mais velha, e que ele vira debater-se em terrível luta como se fosse morrer. Eu via, diz Agade, o bom velho Bob, estendido no lago, entre os juncais. Parecia que minha personalidade saía misteriosamente do corpo do cão, que erguia a cabeça até meu rosto, de maneira estranha. Bob esforçava-se por falar-me e, não conseguindo fazer-se compreender pela voz, transmitia-me, de maneira indefinível, a ideia de que estava para morrer. O senhor e a senhora Algard voltaram a dormir, e o romancista não foi mais perturbado no sono. De manhã, ao almoço, ele contou às filhas o sonho que tivera e riu com elas do medo que a mãe tinha sentido. Atribuiu o pesadelo a má digestão. Quanto a Bob, ninguém se preocupou com ele. Mas, à hora da refeição cotidiana, ninguém o viu. A senhora Gade começou a experimentar alguma inquietação e o romancista a suspeitar de que se tratava de algum sonho verídico.
Fizeram pesquisas que duraram 4 dias, ao fim dos quais o Sr. Agar encontrou o pobre cão flutuando nas águas de um lago, a 2 quilômetros da casa, com o crânio fendido e 2 patas quebradas. Um primeiro exame feito pelo veterinário fez supor que o infeliz animal tinha sido apanhado numa armadilha, mas acharam-se provas indiscutíveis de que ele fora esmagado por um trem, na ponte que atravessava o lago, e que tinha sido projetado em seguida, caindo entre as plantas aquáticas. Na manhã de 19 de julho, um cantoneiro da estrada de ferro achou na ponte a coleira ensanguentada de Bob. Não restava dúvida de que o cão morrera na noite do sonho. Sucedera que havia corrido essa noite, um pouco antes das 24 horas, um trem extraordinário de recreio, que fora a causa do acidente. Todas essas circunstâncias ficaram provadas pelo romancista, por meio de uma série de documentos testemunhais. Segundo o veterinário, a morte devia ter sido instantânea, teria, pois, precedido, de 2 horas ou mais, o sonho de Agard. Comentando este fato, Bozano faz notar que, entre as causas que poderiam ser invocadas para explicar o sonho, a ação telepática do animal é a mais provável, pois que nenhuma pessoa humana assistiu verossimilmente ao acontecimento. A clarividência pura e simples pela telestesia exige uma causa externa, e a do pensamento do animal é a única que se pode invocar no caso. Vejamos outros exemplos em que esta ação parece igualmente em jogo. Sabe-se que, por vezes, aquele que experimenta uma ação telepática vê-se forçado a deslocar-se. É provável que, no seguinte caso, se haja produzido algo semelhante. Ele possui um cão, educado por mim, que tem 5 anos de idade. Sempre gostei muito dos animais e, sobretudo, dos cães. O de que se trata, de tal maneira retribui minha afeição, que não me deixa ir a lugar nenhum, nem mesmo sair do quarto, sem acompanhar-me. É terrível caçador de ratos, e como a despensa costuma ser frequentada por esses roedores, fiz ali uma caminha bem cômoda para Fredo. No mesmo compartimento havia um fogão com um forno para assar o pão, assim como uma caldeira para a lixívia, munida de um tubo que ia ter a chaminé. Não deixava eu nunca, à noite, de acompanhar o cão à sua cama, antes de retirar-me. Tinha-me despido e ia para o leito, quando fui tomado, de repente, por uma sensação inexplicável de perigo iminente. Só podia pensar no fogo e foi tão forte a impressão, que acabei por ceder. Tornei a vestir-me, desci e me decidi a visitar o apartamento, quarto por quarto. Chegado à despensa, não vi Fredo, supondo que ele tivesse ido para o andar superior. Chamei-o, mas em vão. Fui onde estava minha cunhada e lhe perguntei pelo cachorro. Ela nada sabia. Comecei a ficar inquieto. Não atinava com o que fazer, quando me lembrei de uma frase, que faria o cão responder: "Vamos passear, Fredo", frase que lhe causava sempre grande alegria. Um gemido sufocado, então, como que enfraquecido pela distância, chegou-me aos ouvidos. Recomecei, e ouvi distintamente um lamento do cão em perigo. Tive o tempo de me assegurar que o ruído vinha do interior do cano que faz comunicar a caldeira com a chaminé. Não sabia como proceder para tirar o cão dali. Apanhei uma enxada e comecei a quebrar a parede, no lugar. Consegui, enfim, tirar Fredo, já meio sufocado, com ânsias de vômito, com a língua e o corpo inteiramente sujos de fuligem. Alguns momentos mais, o meu favorito estaria morto, e como só raramente nos servimos da caldeira, nunca teria sabido, talvez, que fim ele levara. Minha cunhada veio, atraída pelo ruído, e descobrimos um ninho de ratos no forno, do lado do tubo. Fredo, evidentemente, havia perseguido um rato até o interior do cano, e ali ficara sem poder voltar-se para sair. Tudo isso se passou há alguns meses e foi então publicado pela imprensa local. Mas eu nunca teria pensado em comunicá-lo a essa sociedade, se não for o caso de Rideragard. J. Young. Repito que existem muitos outros exemplos dessa ação telepática, que a falta de espaço não me permite reproduzir, o que me obriga a aconselhar ao leitor o trabalho de Bozano. Chego, agora, a um caso de ação telepática experimentado por 2 pessoas ao mesmo tempo,
O que exclui a hipótese de uma alucinação entre a alma animal e a alma humana, pois que parece tratar-se, aqui, de um duplo animal, que produz um ruído físico, caso auditivo coletivo. Megatéria.